Um futuro cataclisma nos aguarda. Já os cientistas deram a conhecer o fato tremendo, real e verdadeiro, de que a humanidade contemporânea está sentada sobre um barril de pólvora. Há muito tempo temos vindo dizendo que o fogo do interior do nosso planeta Terra se encontra em desassossego, contudo, não se nos havia dado muita atenção. Em nome da verdade, devemos enfatizar a informação que saiu nos periódicos, se corroborou completamente nossa tese, um futuro cataclismo nos aguarda. Certamente, o fundo dos mares está cheio de grietas, há uma que passa perto da Califórnia e que os gringos já têm batizada, esta mesma pôs em perigo e tem em perigo atualmente a toda essa península. De maneira que cidades como Los Angeles, São Francisco, etc., estão chamadas a desaparecer muito pronto. Existem também muitas outras fendas, tanto no Atlântico, como no Pacífico, que vão de polo a polo. Algumas são tão fundas, sobretudo no Pacífico, que já põem em contato a água dos oceanos com o fogo líquido que existe no interior do planeta Terra. Por tal motivo, estão se formando, atualmente, pressões e vapores que vão aumentando de instante em instante, de momento em momento. Tais pressões e vapores originam os terremotos, e estes estão sucedendo em todos os rincões da Terra. Como resultado aparecerão novos vulcões, porque é óbvio que o fogo em desassossego trata de abrir caminho, de sair à superfície da Terra. Assim é como vêm a surgir os novos vulcões. Indiscutivelmente, conforme o fogo líquido continue em desassossego, conforme as pressões e vapores se intensifiquem, os terremotos se farão cada vez mais e mais intensivos. Advertem aos homens de ciência que em qualquer momento haverá uma grande explosão, aguardaze, isso é óbvio. Assim pois, o perigo é iminente, não há remédio, o que dissemos, está corroborado já, oficialmente, pela ciência. Os astecas disseram que os filhos do quinto sol pereceriam pelo fogo e os terremotos. Os filhos do primeiro sol foram os da raça protoplasmática, aquela humanidade de andrógenos divinos que outrora viveram no casquete polar do norte, na Ilha Sagrada. Os filhos do segundo sol foram os hiperbóreos, regiões próximas ao Polo Norte, que formam uma verdadeira ferradura. Os filhos do terceiro sol foram os lêmures, e viveram no continente Mu, situado em outros tempos no Pacífico. Os filhos do quarto sol foram Atlantes. Os filhos do quinto sol somos nós, a gente da raça ária. Os filhos do sexto sol estarão formados pela humanidade da sexta raça raiz. Os filhos do sétimo sol constituirão a última das raças humanas, etc. Disse que os filhos do primeiro sol foram devorados pelos tigres, claro, eram bodhisattvas iluminados, e o tigre representa sempre a Lúcifer na rua, eram gente perfeita. Dissese que os filhos do segundo sol foram arrasados por fortes furacões. Dissese que os filhos do terceiro sol pereceram por sol de chuva de fogo, e fortes terremotos, isto é, por vulcões e terremotos. Afirmou-se, em forma enfática, que os filhos do quarto sol, isto é, os Atlantes, foram tragados pelas águas do oceano, e isto confirmam não somente o Gênesis, senão todas as antigas escrituras religiosas. Os filhos do quinto sol somos nós, os astecas afirmam claramente que pereceremos pelo fogo e os terremotos. Os filhos do sexto sol serão diferentes. Se no quinto sol se nos diz da morte dos deuses, no sexto se anunciará a ressurreição dos deuses. E os filhos do sétimo sol serão mais espirituais. Assim, pois, meus caros irmãos, devemos entender, quando se diz que os filhos do segundo sol se converteram em monos, é preciso sabê-lo compreender. Certamente, por aquela época surgiram muitas gentes degeneradas. Houve raças perversas, a natureza fez manifestações estrambóticas. Há Blavatsky fala por exemplo dos homens aquáticos, terríveis e perversos, verdadeiros monstros marinhos, foi uma época em que se deram muitos casos monstruosos. Quando se diz que os filhos do terceiro sol se converteram em pássaros, é preciso sabê-lo também entender, a gente evoluída da terceira raça, são hoje em dia os famosos liliputienses, alguns existem na África e em alguns outros lugares do mundo, são hábeis nos estados de ginas, perdem-se facilmente de um momento a outro, isto é, entram na dimensão desconhecida, nas dimensões da natureza, e viajam, precisamente, por entre a quarta coordenada, por entre a quarta vertical de um lugar a outro.
Há deles de 10, 15 e 20 centímetros, como na Bolívia, também há deles de meio metro de tamanho, como no centro da África, etc. Algumas cavernas rupestres, pequenas, estão cheias de figuras de caça, etc., pintadas precisamente pelos liliputienses, homens-pássaros completos. Quando se afirma que os filhos do quarto sol se transformaram em peixes, e que foram devorados pelas águas, devemos entender que pereceram, precisamente, entre as ondas do Atlântico. Quanto a nós, os filhos do quinto sol, indubitavelmente, teremos que sofrer nossa, e perecer porque assim está escrito, pelo fogo e os terremotos. É necessário compreender o que é realmente a Era do Aquários. Esta se iniciou, como todo mundo sabe, o 4 de fevereiro do ano 1962 entre as 2 e as 3 da tarde. Não estou afirmando em forma empírica, não, estou dizendo que foi devidamente observado em todos os observatórios do planeta Terra. Então, e isso afirmam também os astrônomos, houve uma reunião de mundos, precisamente, na constelação de Aquário, foi um concílio cósmico no sentido mais transcendental da palavra. Os planetas deste nosso sistema solar de Ors reunirão-se ali todos, em supremo congresso, e até houve um eclipse de Sol e de Lua, temeu-se por aquela época, precisamente, um cataclismo mundial. Mas sabíamos muito bem que este não aconteceria. A Terra houve de passar por entre um verdadeiro beco de mundos e nada sucedeu. Foi então e realmente então quando se iniciou a Era de Aquário, entre o augusto trovejar do pensamento. Contudo, há gentes que supõem que ainda não entrou, e há quem pensa que havia entrado muitos anos antes, o que é falso. Nestes instantes de crise mundial, se inicia a nova Era do Aquário. Por todo lado há guerras e rumores de guerras, uns contra outros e todos contra todos, doenças desconhecidas, nunca antes vistas e que a ciência não pode curar, fome, miséria, terremotos, alvoroço por todas as partes, etc. Quem se tomar a moléstia de estudar o sermão profético do divino Rabi da Galileia, poderá evidenciar o fato concreto do que está sucedendo. Pois, o grande Kabir disse, quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, quando a Jerusalém esteja sitiada de exércitos e haja fome, e pestilência por todo lado, ainda não é o fim, mas está muito perto. Nestes precisos momentos, Jerusalém está rodeada de exércitos, já há guerras e rumores de guerras, e terremotos e pestilências e alvoroços por todas as partes. Como disse o grande Kabir, contudo, apesar de ter estudado tantos evangelhos, ainda não entendemos. Não queremos compreender que o princípio do fim chegou? Por último, até a mesma ciência oficial assegura que estamos sentados sobre um barril de pólvora, e permanecemos imutáveis. Afirmase que isto é uma bomba de tempo que em um momento dado pode explodir. E como que, a que se deve isto? Não é estranho. Antes da catástrofe que acabou com o continente Atlântico, sucedeu o mesmo. À véspera da grande catástrofe todos se casavam e davam em matrimônio, como dizem as Sagradas Escrituras, e no outro dia eram cadáveres. Uma nuvem Vasvata que então salvara ao povo seleto da submersa Atlântida, advertia as gentes o que havia de vir, mas todos riam. Está se repetindo agora um processo muito semelhante, estamos sentados em um barril de pólvora e como que há algo que nos diz ainda, não? Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Vejam vocês como está tudo, não se sabe o momento em que exploda, é uma verdadeira caldeira, que está por rebentar dentro do interior da Terra. Pressões e vapores que se intensificam de segundo em segundo, o fogo em desassossego, a explosão tem que dar-se, inevitavelmente. Os astrólogos perscrutam o firmamento, dizem, a Era de Aquário será uma idade de luz, de esplendor e de beleza, acabarão-se as fronteiras, os povos todos se olharão como irmãos, etc. E como quer que Aquário está governado por Urano, dizem, que é o planeta da ciência, então haverá viagens espaciais, a medicina avançará, haverão líquidos que farão maravilhas, etc. Logo, ao examinar o firmamento, se encontram frente a frente a constelação de Léo, o leão, este governa o coração, o amor. Portanto a fraternidade será um fato, todos nos olharemos como irmãos, eis aí que chegará a idade de ouro. Que bonito falam, não é? Como se nós merecêssemos tanto, como se fossemos umas brancas pombas, como se fossemos mansas ovelhas,
Como se não tivéssemos um karma mundial, que belo, e em que linguagem tão delicioso falam eles, os astrólogos, verdade? Mas a realidade dos fatos é exatamente o oposto, quando, estritamente o revolucionário, e então virá uma nova ordem de coisas, governado por Urano, explosivo em grande maneira, há de provocar, pois, revoltas terríveis, há de provocar cataclismos naturais espantosos. E o fato de ter frente a frente a constelação de Léo, nos convida a pensar. Léo, o leão da lei, sai ao encontro da humanidade de Aquário para fazer justiça e cobrar, de uma vez e por todas, o karma mundial. Léo, o terrível leão da lei, o signo zodiacal de fogo, o trono solar fará certamente chover fogo sobre a terra. Então se cumprirão as profecias tal como estão escritas. Já Pedro disse em sua epístola segunda aos Romanos, os céus se estremecerão com grande estrondo, e a terra e todas as obras que nela estão, serão queimadas, os elementos ardendo serão desfeitos. Que mais queremos? Uma grande catástrofe tremenda, e um terremoto tão grande como não houve antes sobre a terra. A terra antiga, diz Pedro, foi conservada na palavra para a água. Assim, pois, a terra esta, a atual, tem sido conservada na mesma palavra para o fogo. Se lermos cuidadosamente a Bíblia, vemos que o Gênesis começa falando-nos sobre o dilúvio universal, e termina esse grande livro com o Apocalipse de São João, os 7 selos, o fogo e o enxofre. Assim, pois, a água e o fogo disputam a primazia, e nós vivemos entre as alternativas da água e do fogo. Em outros tempos pereceu a humanidade pela água, agora perecerá pelo fogo. Muitos dizem, não, se a idade de Aquário tem que ser distinta, porque de acordo com a lei da evolução, sob as radiações de Aquário, haverá uma transformação, todos se converterão em irmãos. É muito bonito falá-lo assim, dizer que não haverão fronteiras, mas pergunto, com que gentes vamos nós fazer essa idade de tantos esplendores e tanta beleza? Com estes, com os que vivem? Embora estes mudem de corpos, continuarão sendo os mesmos. Enquanto exista dentro de cada um de nós os fatores da discórdia, haverão guerras, enquanto exista dentro de cada um de nós o ódio, o egoísmo, a fornicação, terá que haver dor por todo lado. Então, quem são os que vão fazer essa idade de Aquário tão resplandecente da qual nos falam os astrólogos? Quem? O eu psicológico. O eu das multidões? Creem vocês acaso que o eu, o mim mesmo, o si mesmo, punhado de vícios, paixões e defeitos, possa ser capaz de construir o templo da nova era? Isso seria impossível. Ou creem vocês que pelo fato de que o eu mude de veículo físico, se reincorpore em novos organismos humanos, seja por tal causa, o suficientemente forte como para estabelecer uma idade de esplendores? Reflitamos, alguma vez o eu pôde criar uma idade de luz? Alguma vez o eu psicológico pôde criar uma idade de amor? Não. Irmãos, a árvore se conhece por seus frutos, tais frutos, tal árvore. Pode acaso uma árvore venenosa dar frutos saudáveis? O eu é uma árvore venenosa, seus frutos já os temos no cenário da vida, guerras e rumores de guerras, ódios e violências, fornicação, assassinatos, etc. Creem vocês que o eu pode dar frutos de ouro? Quando, em que época se viu que uma árvore venenosa dê saudáveis frutos? Temos nós que ser muito sérios no caminho dos nossos estudos, das nossas investigações, ou pode acaso a idade do Aquário dissolver o ego? Muitos me dirão que Aquário é uma idade de luz, um signo zodiacal de esplendores. Tudo isso pode ser assim, mas, creem vocês que o signo zodiacal vai fazer por o trabalho que um mesmo tem que fazer em si mesmo? Antes de entrar a idade de Piscis, que acaba de passar, as gentes de Áries pensavam que Peixes ia ser uma idade de fraternidade, de amor, de beleza. Peixes, realmente é um signo muito espiritual, governado por Netuno. Como não pensar que vinha uma idade de tanta fraternidade? Contudo, já viram vocês quão dolorosa foi a idade de Peixes. Assim, também está sucedendo agora o mesmo. Muitos supõem que Aquário vai ser já o definitivo, o da luz, o da felicidade sem limites, o das terras sem fronteiras e sem em que cada qual possa colher da árvore do vizinho sem temor algum. Mas quão equivocadas estão as gentes, quão errados estão esses astrólogos pseudo-modernos, esses ignorantes ilustrados. Não,
Meus caros irmãos, Aquário é diferente, Aquário é revolucionário e os elementos que se revolucionarão definitivamente. Urano, repito, é explosivo, e em frente temos ao leão da lei, ao signo zodiacal de fogo, que fará chover, realmente, fogo, sobre este planeta afligido, e a terra e todas as obras que nela estão serão queimadas. Assim, pois, que se deixem de formar ilusões, os pseudo-esoteristas modernos, os astrólogos de feiras, os pseudo-ocultistas, os ignorantes ilustrados. Chegou o instante, precisamente, de refletir. Nós necessitamos dissolver o mim mesmo, o si mesmo, necessitamos morrer em si mesmos, eliminar os elementos nefastos que carregamos dentro, se é que queremos chegar a formar parte do povo seleto. Assim como na Idade da Atlântida, durante o quarto sol, houve um povo seleto que foi salvo, assim também, meus queridos irmãos, aqui, nesta idade do quinto sol, haverá um povo que será salvo, um povo seleto, estará formado por gentes de todos os países da terra, sem distinção de raça, sexo, casta, classe ou cor. Quem formará esse povo santo? Aqueles que dissolvam o mim mesmo, o si mesmo. Nem sequer lhes exigimos que estejam autorrealizados, senão que morram em si mesmos, que acabem com o ego, com o eu, e com todos os elementos inumanos que levam dentro, isso será suficiente como para que passem a formar desse povo santo. Creem vocês acaso que poderia ser admitido dentro das filas do Exército de Salvação Mundial, na hora suprema, a indivíduos que ainda tenham um ego adentro? Acaso é possível, com gentes que possuem o ego, formar um núcleo de salvação? Coloquem vocês umas quantas pessoas com o eu psicológico dentro de um precioso santuário sagrado e observem o que sucede. Algo semelhante veríamos. Coloquem vocês um macaco dentro de um laboratório e observem o que passa. Exatamente, ou em forma similar, diremos de uma humanidade que tem o eu adentro, encerrada, embora fosse dentro de um sacratíssimo lugar. A crua realidade dos fatos é que não pode ser admitido nesse povo seleto que há de constituir o viveiro da humanidade futura, agentes que possuam o eu psicológico, o mim mesmo. Com gentes assim não podemos ir a nenhuma parte, não se poderia de modo algum pôr bases para uma nova raça, para uma nova humanidade. Já a humanidade, certamente, está demasiado madura para o castigo final. Eu digo que não somente está madura, senão que passou de madurez, quero dizer com isto que está podre. Assim, pois, ao comprovar a ciência oficial o que está sucedendo no interior do planeta Terra, ao emitir os cientistas os resultados de suas investigações, vieram pois a documentar o que nós há muito tempo estamos enfatizando. O fogo interior do planeta Terra se encontra em desassossego. Essa é uma tremenda verdade, que estamos sentados sobre um barril de pólvora, isso é certo. Indubitavelmente, milhões de seres humanos terão que, forçosamente, ingressar na involução submersa dos mundos e infernos. Isto se toma por muitos como uma injustiça divina, como uma falta de caridade de Deus para conosco, mas se equivocam os que assim pensam. Eu estou mais bem, nisto, com os derviches dançantes, com essa seita esotérica dos maometanos. Eles não tomam, pois, aos mundos e infernos, como um lugar, digamos, de castigo, no sentido exclusivista da palavra, senão, mais bem, como um centro de purificações e de provas. E é óbvio, meus caros irmãos, é indiscutível que a essência, que é o mais digno, que é o mais decente que carregamos no interior de si mesmos, está enfrascada em multidão agregados psicológicos, metida, pois, a essência entre esse enxofre inferior, entre esse fogo digamos fatal, negativo, entre esses agregados inumanos, sofre o indizível. Os derviches pensam que o descenso na involução submersa, dentro das entranhas da terra, é um processo de purificação e de prova, e isso é verdade. De provas porque nos ensina o bem e o mal em uma forma objetiva, clara, concreta, o resultado de nossas mesmas ações. E de purificação, porque a natureza se encarrega de eliminar com suas forças centrífugas, eliminar da essência todos esses agregados inumanos que levamos dentro. A morte segunda, em si mesma, tem sido o resultado de incessantes purificações. Definitivamente até o último elemento inumano ha morrido, a essência fica transparente e cristalina como um diamante, como um vidro puríssimo através do qual podem filtrar-se os raios do sol da divindade. A essência assim, já limpa,
depois da morte segunda, com justa razão pode surgir a luz do sol da verdade, para recomeçar a jornada sobre uma curva espiral mais alta, então há de iniciar-se um novo processo evolutivo no mineral. Digo mais alta, porque como expliquei da vez passada, aqui, entre curva e curva dentro de uma espiral, se antes começamos no reino mineral como simples elementais, vivendo entre as rochas, na nova curva, ao iniciar-se um segundo ciclo de manifestação, obviamente, começaremos nossa nova evolução mineral como gnomos ou pigmeus, inteligentes criaturas, mencionadas por Filipe Teofrasto Bombasto de Oinhim. O mesmo na estadia vegetal, estaremos inquestionavelmente mais desenvolvidos. Nos estados animais passaremos por esferas mais altas e nos reincorporaremos em organismos mais inteligentes, e quando por fim reconquistemos o estado de humanoides, o faremos em uma forma mais sábia. Assim, pois, o descenso que nestes momentos se está iniciando, está progredindo em forma matemática, em forma aritmética, é para o bem da humanidade. Quando estas mesmas ondas de essências monádicas que hoje descem até o fundo mesmo do Tártaro, resultam diamantinas para iniciar um novo processo evolutivo, compreenderemos o que é a misericórdia do Divino Arquiteto do Universo. E se sofre dentro das entranhas do mundo devido ao ego, ao mim mesmo, mas ainda, os que evoluem entre esse reino mineral, interno, da Terra, variam na qualidade de seus sofrimentos, pois, nem todos são igualmente perversos. Agentes que ingressam a essas regiões infra-humanas simplesmente porque já se venceram suas 108 existências, seu ciclo normal de manifestação, não são decididamente perversas, e portanto seu karma é menor e seu sofrimento é menor, e seu tempo de permanência nessas regiões, muito pouco. Há outros que, por malvados, haverão de passar ali, se sequer, Mahamanvantaras inteiros. Se temos a colação um Hitler, um Mussolini, um Calígula, seres desta classe, sujeitos assim, hão de pagar eternidades na evolução submersa, o tempo que hão de viver ali é um tempo de rochas, tempo de eternidade. Assim, pois, devemos ir olhando as coisas como são, os que queiram evitar esse descenso tão espantoso na evolução submersa, pois, melhor é que se resolvam a morrer em si mesmos, aqui e agora. Pelo fato mesmo de desintegrar os agregados inumanos que se levam dentro, se tem o pleno direito a formar parte desse povo que vai ser salvo. Fulcanelli, o grande mestre alquimista da Idade Média, conceitua que esse povo poderá viver em algum lugar do planeta Terra, em uma zona protegida onde o fogo não chegará. Diz que poderá viver ali em paz, aguardando que a luta dos elementos, que vai ser espantosa, passe, até que brilhe um novo arco-íris, um duplo arco-íris, que será a aliança de uma nova humanidade, com o Arceus ou Divino Arquiteto. Indubitavelmente, Fulcanelli é um mestre. Em todo caso, os diversos veneráveis da fraternidade oculta que vivem em distintos rincões do mundo, estão todos de acordo, na destruição muito próxima pelo fogo. Há um grupo de veneráveis que pertencem à autêntica e legítima Ordem Rosacruz de Ouro, são o que poderíamos chamar Gnóstico Rosacrucis, e vivem como já lhes disse, em todos os rincões da terra, têm o mérito de haver realizado, em si mesmos, a pedra filosofal. Agora, que coisa é a pedra filosofal? Disse Zenos que está no sexo, que é sexo. Essa é uma forma kinder de falar, verdade? Mas é preciso ir citá-la, certamente é com essa força maravilhosa que é preciso elaborá-la, isso é certo. Obviamente, está formada, na verdade, por um envoltório extraordinário, que é o suficientemente forte como para proteger ao espírito metálico, isto é, ao Deus íntimo, que é o suficientemente elástica e dúctil, que tem pureza tal, que pode viver dentro dela o espírito metálico, e estou falando em linguagem alquimista, quando digo espírito metálico me refiro ao Shiva, à monada divina de cada um de nós, ao terceiro Logos, ao Logoi interior particular. Tem que ser essa pedra o suficiente e forte, como para evitar que o espírito metálico se evapore. Quando está elaborado o suficiente, em forma completa, então o rei, dizem os alquimistas, se levanta de seu sepulcro de cristal e se mete nela, e assim, vem ele ao cenário deste mundo. Que grandioso é isso, verdade? O rei, aquele Ruach Elohim, que segundo Moisés, ele lavrava as águas no princípio do mundo, aquele rei Sol, o arquierofante e arquimago, o Logoi íntimo de cada um de nós, possa vir a este mundo, para atuar neste mundo como homem entre os homens. Isso é tremendo e extraordinário. Assim, pois,
O importante é fabricar essa pedra filosofal, esse envoltório de cor vermelha. Tal envoltório está formado, na verdade, por esses corpos gloriosos de que nos falará Paulo de Tarso. Obviamente, cada um de nós tem que fabricá-los. Mas isso não é tudo. Que alguém fabrique um astral e que logo se dê ao luxo de criar-se um veículo mental para seu uso, e por último, o causal, não é tudo, depois é preciso aperfeiçoar esses corpos até que estes possam ser recobertos pelo ser. Mas tampouco isso é tudo, é preciso fazê-los de ouro, e eis aí o terrível. Veículos transcendentais de ouro, de luz, isso é o que se quer, e quando já estão assim, então assumem a bela cor vermelha, porque se vestem com a púrpura dos reis. Em corpos dessa classe, é onde vem a morar o terceiro Logos, o Shiva, o Espírito Santo, o homem autêntico, o primogênito da criação. É por meio de tais veículos como pode ele vir ao cenário do mundo a trabalhar pela humanidade. Quando ele vem, faz prodígios e maravilhas, porque ele é o Rei. Nós necessitamos ressuscitar o Rei dentro de nós, essa é a ressurreição de ir habitar em cada um. Algum dia havemos de exclamar: o Rei morreu, viva o Rei! E todos aqueles que já o encarnaram, aquelas pedras autorrealizadas, formam em si uma fraternidade, a fraternidade oculta. Dita fraternidade, a Ordem Rosacruz, que não é uma escola como as que conhecemos no mundo, não, é um estado de consciência de homens autorrealizados, que vivem em distintos lugares da Terra, homens ressurretos que possuem a gema preciosa, que sabem transmutar o chumbo em ouro, deuses com corpos humanos, esses são os autênticos e legítimos Rosacruzes. Para chegar a pertencer a semelhante ordem é preciso ser um homem, é preciso trabalhar na forja dos ciclopes. Só assim se pode chegar a pertencer, algum dia, a semelhante ordem. Pensem vocês no que significa o símbolo da rosa e da cruz, meus queridos irmãos. O língua embutido no ioni faz cruz, quanto à rosa, ela simboliza, em si mesma, ao Logos. E que chegue a florescer a rosa na cruz, nessa cruz, pensem vocês o que isso é, o Logos florescendo na cruz do perdão. Indubitavelmente, irmãos, que chegar a pertencer a essa instituição que não tem forma física no mundo, e que no entanto está formada pelos distintos adeptos que vivem já na Europa, já na Ásia, já na África, ou na Oceania, é bastante difícil, verdade? Assim pois, importante é chegar a ter a pedra viva, converter-nos na pedra viva, e isso é vital. Aqueles que hão de conduzir ao povo santo, serão autênticos cumarás. Porque ninguém senão os cumarás, poderão conduzir ao povo seleto fora da zona de perigo. Cumará é todo aquele que chegue a autorrealizar, em si mesmo, a pedra filosofal. Que os adeptos autorrealizados possam fazer ouro, é certo. Há, contudo, alguns membros dessa grande, de forma humilde, com trabalhos singelos, contudo, podem fazer ouro, ouro e diamantes. Deram-se casos também que mereceram ser castigados. Em certa ocasião um adepto não teve inconveniência alguma em fazer ouro em um congresso. Claro, o rei daquele país o fez degolar, esse foi seu castigo. Quem tem o poder de fazer ouro, devem ser humildes, devem saber calar, devem aprender a passar anônimos e desconhecidos por todas partes. Em momentos em que nós tratamos de fazer o exército de salvação mundial, pois, temos que fazer também um chamado à central de juventudes gnósticas e a todos os grupos gnósticos juvenis, porque as gentes jovens estão cheias de dinamismo, de energia, podem ajudar-nos a formar esse exército, se realmente se o propõem. A hora que vivemos é crítica e difícil, e já não há remédio. Agora não nos resta senão uma só coisa, preocupar-nos por morrer em si mesmos e avançar tudo o que pudermos no caminho da autorrealização íntima do ser. Em outros tempos se vivia de acordo com a lei ou princípio, digamos, fulasnitaniano, repito para que o anotem, fulasnitaniano, e até poderíamos anotar isso em um quadro, pois, assim, são termos que vocês devem conhecer, porque há duas leis, dois princípios, o fulasnitaniano e o itóclanos. O princípio fulasnitaniano, como veem vocês, é preciso sabê-lo pronunciar, vou escrevê-lo, estou escrevendo-o para que o vejam, fulasnitaniano. E há outro princípio que é itóclanos. Bem, o princípio fulasnitaniano é o que pertence aos autênticos homens. Esse princípio tinha que viver na humanidade até que esta tenha formado os corpos existenciais superiores do ser. Assim, em outras idades,
as gentes vivendo de acordo com o princípio fulasnitaniano, viviam até uma média de 1000 anos, outros alcançavam 12 e 15 séculos. Então, embora não se houvessem fabricados os corpos existenciais superiores do ser na juventude, se fabricavam depois da maturidade, havia tempo para tudo, eram as épocas da Lemúria, do continente Mu. Mas como quer que a humanidade deixou de cumprir com o dever cósmico do ser, qual é o fazer-se consciente das atividades de cada um dos nossos 5 centros básicos chamados intelecto, emoção, movimento, instinto e sexo, então se degenerou. Ao degenerar-se a humanidade, não lhe restou mais remédio aos adeptos da fraternidade oculta, que permitir que a humanidade vivesse com essa lei que governa o reino animal, com esse princípio chamado Itóclanos, isto é, lei que nos permite viver tão só uns 80 anos. No Egito se viviam 140 anos, agora já nem a 80 chegamos, quando muito 50, 60, 70. Essa lei do Itóclanos, indubitavelmente, é a que governa o reino animal. Qual é a diferença entre uma e outra lei? Que a lei do eterno fulasnitaniano nos permite viver até que fabriquemos os corpos existenciais superiores do ser. Em troca, o princípio Itóclanos não tem em conta para nada os corpos existenciais superiores do ser, senão aos animais, e se morre quando a natureza necessite de nós. Isto é, como em cada um de nós há uma substância que a natureza usa para sua própria nutrição, ela o desencarna a um quando considere que chegou sua hora, que necessita seu alimento, ela se cobra sem ter em conta para nada, que o indivíduo tenha ou não tenha fabricado os corpos existenciais superiores do ser, esse é o princípio Itóclanos. De maneira que agora a humanidade está vivendo de acordo com um princípio estritamente animal, o princípio Itóclanos. Não é o princípio Itóclanos para a espécie, para uma espécie humana de verdade, mas como esta tão degenerada a humanidade, não resta mais remédio que governá-la com o princípio Itóclanos, esse dos animais. É crua essa verdade, mas é a verdade. Claro que com o princípio fulasnitaniano a humanidade tinha a oportunidade para transmutar o esperma em energia, então se aproveitava o hidrogênio sexual Si12 para fazê-lo cristalizar no astral, na forma do corpo astral. Então se utilizava o esperma sagrado como devia ser, e a gente sabia transmutá-lo para fabricar o mental, e sabia transmutar esse esperma para fabricar o causal, e quando desencarnavam, aquelas gentes de princípios da Atlântida e da Lemúria, o faziam levando já seus corpos existenciais superiores do ser, os haviam fabricado. Graças a que haviam tido tempo suficiente com o princípio fulasnitaniano. Vejam vocês como mudou tudo através do tempo e dos anos. Hoje, desafortunadamente, a espécie humana está governada pelo princípio Itóclanos, não sabe a que hora lhe toca a desencarnação, a tal ou qual pessoa, a tal ou qual estudante do esoterismo. Então o que fazer? Aproveitar o tempo até o máximo, transmutar o esperma em energia, fabricar rapidamente os corpos existenciais superiores do ser, antes que seja muito tarde, porque não se sabe o momento em que vem a desencarnação. Essa é a única condição, apressar, trabalhar rápido, não há mais remédio, já não estamos governados pelo princípio fulasnitaniano, quando havia tempo, já não há tempo, agora é preciso aproveitar o pouco que temos para fabricar os corpos existenciais. Que mais tarde esses corpos hajam de aperfeiçoar-se, correto, se alcança esta existência melhor, que por último haja que formá-los de fazê-los em ouro puro, isto é, levá-los até o estado de que devem converter-se em veículos de ouro espiritual, é verdade. Quando isso seja, a pedra filosofal está feita e então já convertidos em deuses, pertenceremos a essa ordem da fraternidade oculta. A essa ordem dos autênticos Rosacruzes que não corresponde de forma alguma com nenhuma das escolas que atualmente existem no